Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 421, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. Então, o tema, o médio obsidiado. No vídeo anterior, eu me despedi dizendo que até o próximo vídeo, tal, no outro dia, mas vó, aqui presente, me pediu para que eu gravasse apenas mais um vídeo, para inteirar o terceiro vídeo. E além disso, vó pede para esclarecer também que, tratando a respeito de estética, é necessário que compreendamos que isso aqui é um estudo. Porque, caso contrário, as pessoas podem pensar que nós estamos desfazendo das pessoas, como, por exemplo, as pessoas que recorrem às cirurgias de estéticas, né, no rosto, os halterofilistas. Não, gente, tudo é bonito desde que moderadamente, porque aí é natural, né? Então, quando a gente depara com uma moça ou com um rapaz assim que malha, né? Então, naturalmente, sem excesso, a gente percebe que os corpos, né, ficam assim bonito, né? Dá até prazer a gente admirar aquela obra de arte, porque nós temos que procurar olhar com os olhos da alma e nos encantar com as obras de arte de Deus, né? Que aqueles espíritos ali estão cuidando daquele corpo. Agora, o excesso é que prejudica, não é verdade? O excesso é que prejudica. Então, as cirurgias plásticas em excesso, as correções em excesso. Então, isso caracteriza a fascinação, a subjugação, a possessão, por último, no caso de simbioses, né, que são um termo popular usado por Allan Kardec no livro A Gênese, capítulo 14, no livro A Gênese, no item 47. Então, isso não somos nós que estamos dizendo, não. Isso é a doutrina que nos esclarece. Porque muitas pessoas podem pensar assim: o Luiz não pode falar essas coisas porque humilha as pessoas. Mas por que que aqui nós, ao usar esses termos, nós estamos humilhando as pessoas? Se quem deveria usar esses nomes, que são os professores, às vezes eles usam, as pessoas às vezes nem ficam sabendo, e muitos às vezes merecem até ser orientados e não são orientados. Então, o que nós estamos tratando, além de um estudo, nós estamos tratando da fascinação, da subjugação, né, da simbiose, dessa possessão, desse desejo desenfreado da pessoa. E é óbvio que nós temos que analisar as personalidades. Como dissemos, aqui no mundo, digite aí para você ver no Google, né? Pessoas que não foram bem-sucedidas nas cirurgias plásticas no rosto. Vai aparecer aí, não sou eu que estou dizendo. O Google tem registrado. Então, com todo respeito, se você tem que falar mal, você tem que falar mal do Google. Porque o Google, ele mostra tudo.
nós aqui estamos só tentando mostrar o que os obsessores fazem com as pessoas que chegam a esse ponto. Essas pessoas foram sustentadas por espíritos obsessores a chegar a esse nível, a esse descontrole, a esse transtorno obsessivo. Então, se você digita lá também assim, eu não sei se você conhece pessoas assim que faz halterofilismo, você entendeu? Mas observa para você ver. Se você não conhece, digita aí no Google aí que você vai, o Google vai te mostrar, né? O homem lá em cima aqui no peito aqui, ele tem um peito de 1 metro de largura, né? Eu tô com as minhas mãos assim de distância porque não tá pegando, mas 1 metro de largura aqui em cima. As costas largas, mas vai descendo, vai parecendo assim, um violão, ó. Vamos fazer aqui assim, fica aparecendo, ó. Então vai fazer assim, ó. Se coisar, ele pende para um lado, cai por outro, assim, de tão fininho que é embaixo. Fica parecendo um pêndulo embaixo. Para você ver, é uma coisa tão desproporcional, com todo respeito. Isso é uma fascinação. Isso é obsessão. Você entendeu? Isso é fascinação. Isso é obsessão. Fascinação. Agora, olha só para você ver aqui a sequência. Sueli narrando um caso de fascinação para você ver, ó. Então, a Sueli, ela diz aqui assim, ó. Presenciamos um caso desse tipo de fascinação. Ela colocou aqui um nome aqui, L, quer dizer L de Luiz, mas não é, porque lendo a história aqui eu vi que é uma mulher, tá? Então eu vou mudar assim de L, de Luiz, que eu não sei que Luzia. Eu vou narrar aqui como Luzia. Luzia é portadora de uma fascinação que se tem mostrado resistente a qualquer orientação. Certa feita, apresentou-se no Centro Espírita Ivon Costa. Ela se apresentou lá, né? Apareceu lá no Centro Ivon Costa. Então ela dizia ser médium em grande atividade mediúnica e desejosa de frequentar as reuniões que julgava adequadas ao seu grau de desenvolvimento. Então ela se apresentou lá no centro, eu gostaria de frequentar essa casa, né, nas reuniões adequadas ao meu desenvolvimento, tal. Então contou, né, essa senhora que exercia a sua mediunidade em casa. Eu exerço a minha mediunidade em casa, né? Onde ela recebia, através da psicografia e da psicofonia, conselhos para todas as pessoas do seu conhecimento. Em casa. Olha só para você que absurdo. Isso é a fascinação. Obsessão. Fascinação é obsessão. Solicitados ou não. Esclarecida quanto aos inconvenientes dessa prática, foi convidada a frequentar as reuniões públicas e aconselhada a não se descurar do estudo da doutrina e do labor da caridade. Ela realmente frequentou durante certo tempo as reuniões públicas, mas passou a trazer páginas que afirmava serem psicográficas, constatando de conselhos e orientações assinadas pelos mentores do centro e recebida em seu lar. Tais mensagens eram completamente desconexas, confusas e incompreensíveis, embora, né, ela as julgasse de alto nível. Então você entendeu? Eles aceitaram ela na casa, mas não diretamente ali nos trabalhos de psicografia, nos trabalhos de desobsessão,
né, na sala mediúnica de desobsessão, mas sim nos trabalhos doutrinários da casa, frequentando, ali estudando a doutrina dos espíritos, mas de repente ela começou a levar para a casa espírita mensagens que ela dizia de ser dos mentores da casa espírita ali que ela estava frequentando. Então ela em casa recebia mensagens dos obsessores, dos impostores, dos charlatões, né? E eles até assinavam as mensagens como sendo os mentores. Em casa ela recebia. Então, olha só. Então, manteve-se avessa a quaisquer ponderações. Essa senhora manteve-se avessa a quaisquer ponderações, irredutível em seu ponto de vista e achando injustas todas as observações que lhe foram feitas. É lógico que a diretoria ali chamou ela para uma conversa e ela achou injusta todas as ponderações, né? Injusto todas as observações que lhe foram feitas em descrição e carinho, afastando-se em breve do centro, né? Então ela se afastou em breve do centro. Soubemos que nossa irmã tem percorrido outros centros da cidade e agindo da mesma maneira, jamais admitiu que possa estar sendo vítima de um espírito mistificador e, tal como Kardec esclarece, como característica principal dessa modalidade de obsessão, afasta-se de toda e qualquer pessoa que a possa orientar. Tá vendo? Então, ela se afastou daquele centro porque ela percebeu que ela não ia obter, né, assim, os desejos dela, ela não ia lograr êxito ali. E então, automaticamente, ela se sentiu inspirada, intuída a se afastar daquele centro. E ela frequentou vários outros centros espíritas na cidade, mas nenhum também ela conseguiu lograr êxito, porque ela não admitia em momento algum estar passando por uma situação dessa de fascinação, de subjugação, né? Essa simbiose terrível, né? Então, e que ao mesmo tempo também ela se afastava de toda e qualquer pessoa que tinha desejo de orientá-la. Então, às vezes, ela ficava amiga de uma pessoa, ou uma pessoa tentava fazer amizade com ela para poder orientá-la, ela se afastava da pessoa, mas não é ela que a afastava da pessoa. Os espíritos, né, que a mantinha naquele ciclo, naquele processo obsessivo, naquela fascinação, que a inspirava a se afastar da pessoa. Se afasta dessa pessoa, se afasta dessa pessoa. Porque os espíritos obsessores sabiam que a presença daquelas pessoas podia retirá-la deles. Olha só. Então, o processo obsessivo ele é sutil, ele é imperceptível. Sutil e imperceptível. Às vezes a pessoa encontra-se possuída por obsessores terríveis, na obsessão simples, na obsessão fascinação, na obsessão subjugação, mas esses obsessores não permitem que aquela pessoa ela assim socialize, né, com outras pessoas
que criem vínculo com outras pessoas, porque eles sabem que aquelas outras pessoas podem, assim, tentar afastá-las deles, né? Geralmente o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas comunicações, tá vendo só? Geralmente o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas comunicações. Então, é o mesmo caso. Eu vou entrar novamente no caso das cirurgias no rosto, no corpo e do halterofilismo. Se você leva ao conhecimento da pessoa e fala, mas olha, quantas cirurgias você já passou no rosto? Já passou assim no rosto? Você vai se submeter a quantas cirurgias no teu rosto? Bom, uma aqui, 18. 18? Você não acha que está fora do normal isso, não? Que isso? Que isso? É um direito meu. É o meu livre-arbítrio. Aí já não é livre-arbítrio mais não, viu, gente? Essa pessoa ela não possui mais o livre-arbítrio. Ela ali já encontra-se num processo de fascinação e de simbiose. Muitas pessoas podem concordar, o direito de quem quiser. É o direito das pessoas não concordar. Mas essa pessoa já não tem mais o livre-arbítrio. Livre direito de escolha. Ela não está escolhendo por conta própria dela. Ela já está sendo intuída, inspirada a agir daquela forma graças à fascinação e à simbiose. Então, 18 cirurgia? 18. Ah, porque eu tenho meu livre-arbítrio e outra, eu estou gastando com o meu dinheiro, não é com o teu dinheiro. E daí a pouco a pessoa de uma princesa se transforma num sapo. De um príncipe se transforma também num sapo. Porque, com todo respeito, gente, vocês, porque não me, eu estou dizendo a respeito do halterofilismo, porque porque eu já tive 17 anos, 16, 17, 18, 19, e nesse período, eu acho que algum obsessor me inspirou a fazer o halterofilismo. E eu entrei na academia. Eu só não tomei anabolizante, né? Que é essas injeções, essas coisas. Mas eu fui crescendo tanto aqui o tórax, que eu fui ficando parecido com um galo. Você entendeu? Porque a gente fica parecendo com um galo. Fica parecido com um galo. Por que parecido com um galo? Porque cresce tudo aqui em cima. Deixa eu falar, vó. Eu só pedi para eu gravar mais, eu agora só aguenta. Cresce tudo aqui em cima e afina tudo lá embaixo. As pernas, principalmente. Canelinha, ó. Parecia que eu tinha desencarnado. Do umbigo para baixo, parece que eu tinha desencarnado. A senhora aguenta, vó. Isso é o estudo. Eu vou continuar assim. Então parecia que eu tinha desencarnado do umbigo para baixo. Do umbigo para cima, eu ainda estava no corpo, encarnado. Tem alguns amigos meus que lembram de mim. Quando eu tinha 17, 18 anos. E que eu fazia halterofilismo. Não estou brincando, porque eu não brinco aqui com essas coisas. Eu me coloco aqui no lugar porque eu passei por essa fase obsessiva. Era uma perturbação tão grande na minha cabeça que eu pensava em ficar musculoso, ficar bonito, coisa mais horrorosa, né? E quando eu percebi, eu estava com o tórax largo, parecendo aqueles galos índio de briga. Galinzé não, vó, porque eu não sou pequenininho, né? Galinzé só sabe, galinha em Zé, né? Galinzé não. Ó, vó falando que ficava parecendo
galinzé, não, galo índio, grandão aqui em cima. E do umbigo para baixo desencarnado, fininho, parecendo uma vareta. E você sabe que eu mesmo auto me desobsidiei? Porque um dia eu parei em frente. Luiz, mas isso não é estudo? É, isso que eu estou dizendo, é estudo. Eu parei em frente, assim, uma loja e me vi no espelho. Eu fiquei com vergonha de mim. Naquele dia eu estava usando uma camiseta e essa camiseta estava muito apertada no meu corpo, né? Assim, no meu tórax, aqui, nessa parte aqui. E eu olhei assim, mas eu senti um desgosto tão grande. Hora que eu bati os olhos nos meus braços, no meu peito aqui. E que eu olhei nas minhas pernas e que eu percebi que eu, do umbigo para baixo, eu estava desencarnado. Falei, meu Deus do céu, mas que coisa mais ridícula. Ainda me virei ainda para ver as costas. Hora que eu me virei, que eu vi as minhas costas dessa largura. 90 centímetros de largura. Você pode pensar que eu estou de brincadeira, né? Mas quem me conhece, que vê o meu corpo, sabe que eu tenho uma formação assim muscular, óssea, forte. Então isso não é genética da minha mãe e meu pai, porque a minha mãe e meu pai, coitadinho, né? Eles pareciam galinzé, baixinhos, né? Assim, 1,28 m, 1,30 m, parecido com algumas pessoas que eu conheço, né? Então, que eu virei as costas assim no espelho, que eu olhei as minhas costas atrás, e que eu olhei assim, do final do cóccix para baixo, que eu não vi, que eu não me vi do cóccix para baixo, gente do céu, mas que ridículo! Parei no mesmo dia com o heterofilismo. Parei. Parei. Que horror! E depois eu conversei com o Marcílio Colombaroli, na época eu frequentava o centro que ele dirigia. Falei, Marcílio, parei de ir na academia. Ele falou, graças a Deus, né, José Antônio? Porque... Por que você parou? Eu contei para ele. Ele falou, eu estava percebendo isso mesmo, meu amigo, mas a gente não pode falar nada, né? Mas que você fez muito bem, você fez, porque você estava tão ridículo. Você estava, ele falou, estava, porque ele não podia falar está ainda ridículo. Porque se ele falasse, podia ser que o obsessor que estava comigo passava para ele. E eu desisti. Nunca mais mexi. Então eles inspiram as pessoas. Então, geralmente o espírito que se apodera da pessoa, né, do médium, tem visto dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas comunicações ou o exame crítico da outra pessoa. Você não acha que está ridículo isso, não? Ele não admite. Quando vê que não são aceitas, que as escutem. Não se retira, mas inspira ao médium o pensamento de si insular, chegando mesmo, não raro, a ordená-lo, né? Raro a ordenar-lhe. Este comentário de Allan Kardec e o que transcrevemos a seguir são da maior relevância para que se perceba a diferença existente entre a atuação de um espírito desejoso de enganar e fazer o mal entre a atuação de um e fazer o mal e a do espírito que somente pratica a caridade e o amor, ensinando o bem e a verdade. Diz-nos o mestre Lyonês, referindo-se à análise das comunicações. Repetimos, este meio é único, mas é infalível, porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Olha só, Kardec disse isso. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta, pois que eles próprios a aconselham
e porque nada tem que temer do exame, apenas os maus se formalizam e procuram evitá-los. Então, os bons espíritos, se você disser assim, nós vamos analisar essa mensagem que você acabou de nos transmitir aqui. Pois não, fique à vontade, né? Fique à vontade. Recorram às obras de Kardec, à literatura espírita. Fiquem à vontade, né? É até bom mesmo que vocês estude, analise, pesquise, né? Os bons espíritos são humildes. As pessoas, assim, bastante inspiradas por bem, elas são humildes. Agora, quando ali se faz presente um impostor, porque vocês não estão acreditando nas minhas capacidades? Vocês são muito ingratos. Quanto tempo aqui estou ajudando vocês e é assim que vocês agradecem? Vê lá. Nós temos que agradecer os obsessores nesse sentido? Não é assim, não. Então, os bons espíritos nos deixam à vontade. Ficam à vontade, estude. Se depois vocês quiserem tirar a prova dos 9, me procure, porque eu estarei à disposição para esclarecê-los em todos os sentidos. E quando ele ali se manifesta, esclarece com toda a humildade, mas nunca dizendo que é o dono da verdade. Vamos para o próximo vídeo, mas agora no próximo dia.